Voltei. Boa noite, desculpa. Ao vivo tem dessas, né? Vou esperar o pessoal entrar, esperar a Natália entrar também. E agora a Natália entrou. Deixa eu ver se eu consigo convidá-la. Deu certo. Então com vocês a Natália que vai entrar aqui. A Verônica tá rindo, né, Verônica? Olá! Oi. Boa noite, Posso falar? Natália. Tá aberto? Tá Oi? aberto. Cadê? Você está nos ouvindo, Bianca? Tô. Muito Ah, obrigada, então tá bom. Jéssica, pela ajuda. Hum. Desde 5 para 7 que eu tava lá naquela página, mas não tava piscando aquele ao vivo que você falou, Bi. Eu acho que é por isso, porque como você entrou antes, aí não atualizou o Instagram. Aí teria que Ah, eu, entrar de novo. eu com medo de chegar atrasada, acabei atrapalhando. Imagina, não tem dessas coisas. Natália, se Ah, apresenta um pouquinho pra gente conhecer quem é você. ai, ai. Eu sou a Natália, eu sou educadora comunitária, trabalho na Associação Comunitária Monte Azul. Trabalho na Casa Ângela, né? E que é esse centro de parto humanizado da associação. E o meu trabalho na Casa Ângela é atender as famílias, né, com os bebês no primeiro ano de vida. Então, antes da pandemia, eu fazia as rodas, né, do grupo Meu Bebê. As mães vinham nas rodas com os bebezinhos e a gente falava sobre a primeira infância de maneira geral, né? Falava sobre amamentação, sobre o brincar, sobre introdução alimentar, sobre, um monte de coisas, né? Tudo que diz respeito aí à primeira infância, a gente estava trabalhando nessas rodas aí com as mães, né? Então era um momento bem gostoso, assim, bem descontraído, um momento também que as mães gostavam bastante porque elas falavam que era um momento para elas, né, especial para elas, né? Então, o puerpério ele é bem, às vezes, solitário, né? Sim, E encontrar outras mães e compartilhar as mesmas dores e as mesmas alegrias fazia muito bem para elas. Então, durante a pandemia, a gente acabou fazendo remoto também para não deixá-las assim sem conteúdo, mas não é a mesma coisa, né? Do que quando você está numa roda assim, observando como os bebês se movimentam, como que cada mãe lida com o seu bebê ali também era bem gostoso, assim, bem importante. é outro olhar. Então é isso, eu gosto de trabalhar com famílias, gosto de trabalhar com as crianças pequenas. Eu trabalhei também como com sala de aula mesmo, assim, berçário, maternal, jardim de infância. A minha prática sempre foi de 0 a 6 anos. Sim. Então, você tem uma bagagem grande, né, Natália, nessa primeira infância. Antes de você entrar, eu estava falando pro pessoal que você, para mim, foi uma espécie de mentora com os meninos, né, quando eu me tornei mãe. Eu falei, você foi uma, me guiou a entrar nesse universo do infantil, da infância, de uma forma respeitosa, de uma forma amorosa, e contribuiu muito para minha maturidade. E eu acho que esse encontro que a gente vai ter aqui, ele é uma partida de várias conversas que a gente teve, e eu tô aqui com o caderno e com a caneta porque eu sempre aprendo em todas as nossas conversas. Acho que a gente poderia, todos estão convidados a fazer pergunta. Eu vou começar com algumas e vocês fiquem à vontade para perguntar. Ô, Bia, antes de você começar com a primeira pergunta, eu separei um verso e como a gente vai falar sobre o brincar, eu gosto muito desse verso e eu gostaria de começar com ele, porque eu acho que ele já vai, assim, fundamentar aí um pouco o nosso bate-papo. Então, acho que você já iria fazer a primeira pergunta, era isso? Pode começar então com seu verso. Tá bom. Então, esse verso, eu até
faz tanto tempo que eu tô com ele que eu até esqueci de anotar o nome da autora aqui, mas depois eu posso ficar com esse compromisso e mandar para vocês. Então, ele parte de uma pergunta assim, né? O que é o brincar infantil? O brincar é como um rio que corre, e nós, os adultos, somos as margens que servem de sustento para ele correr. O brincar é uma força da natureza que brota de dentro para fora. Não podemos ensinar nada para a água, ela corre por si só. Portanto, não podemos ensinar nada para o brincar. Que lindo esse verso, eu vou querer ele. Acho que as meninas do grupo também, né, meninas? Dani, Ângela, Verônica. Gente entrando, sejam todas bem-vindas. Adorei esse verso, acho que fala muito. Acho que só ele já nos ensina bastante, né? Sim. Vamos começar um pouquinho com a primeira pergunta. Eu queria saber, Natália, do que as crianças brincam? Nossa, essa pergunta é grande, hein? O pessoal brinca, vale 2 milhões de dólares essa pergunta. Ai, ai. As crianças brincam com tudo, né? Elas são muito espontâneas, muito criativas, assim, e a criança pequena, né, ela não tem limites, né? Ela não tem medo, né? Então elas brincam com tudo mesmo. Só que eu pensei que a gente poderia, acho que dividir um pouco essa pergunta, né? Porque como ela é muito ampla, né? Então, se a gente for pegar assim, desde a gestação até 7 anos, né? Que é esse tempo da primeira infância, então é um tempo bem largo, assim, onde esse brincar também, onde essa brincadeira vai se transformando, né? Então, eu acho que seria interessante se a gente pudesse dividir um pouco. Então, talvez olhar para esse período mais embrionário, né? Esse período ainda que o neném está no útero, né? E Sim. aí a gente poderia depois olhar ali para assim que o neném nasce, né? Ali o primeiro ano de vida. E aí a gente vai crescendo um pouco aí com essa criança e com esse brincar. E qual seria? Quando é que a criança começa a brincar? É quando nasce? É depois de 4 meses? Conta pra gente. Eu acho que eu vou provocar vocês também um pouco, né, com essa reflexão. Quando a gente fala de brincar, né, naturalmente a gente já começa a olhar a partir do nascimento, né? Mas se a gente for olhar para antes do nascimento, tem um período muito importante, né, na vida do neném ainda na barriga da mamãe, que ele já brinca, né? Então, imaginemos nós que o neném está lá naquele aconchego, né, desse útero, né, nesse líquido amniótico. Então, ali o neném, ele não tem ali propriamente dito, né, objetos, né? E se a gente for pensar o tanto que o neném já brinca no útero. Então, com que o neném brinca no útero, por exemplo, Bianca? Com que eu Lá no útero, o Pedro e o Samuel brincavam como? ajudem aí. É com a água, cordão umbilical que tem ali perto deles. Então, brinca com o líquido amniótico, brinca com o cordão umbilical, brinca com as mãozinhas, né? Alguns põem os dedinhos na boca, né? Quando eles já estão mais crescidinhos. Alguns brincam, né, com os pezinhos. Então, eles também, quando ainda não tem, quando tem bastante espaço ainda no útero, eles dão, né, esses rodopios, né? Então, eles se movimentam. Então, é bem interessante a gente, né, voltar para trás e lembrar, né, que esse brincar ali, ele já está com a criança, né?
Então vamos lembrar aqui do nosso verso. Fala que o brincar é uma força, né, da natureza, é algo que já está dentro, né? Então não é a partir da hora que o neném nasce que ele vai começar a brincar. Então, como já é algo, né, que já está junto com a criança, né, já está dentro, então até já no útero ele brinca. E lá no útero acontece um fenômeno também que é muito interessante, que todos nós, educadores e pais, eu tenho certeza que a gente sabe disso, que é essa brincadeira da criança com a voz da mãe. Então, é comprovado isso já, né? Que já no útero o neném, ele reconhece, né? A primeira voz que ele reconhece é a voz da mãe, e ele começa a diferenciar também a voz da mãe da voz de outras pessoas. Então, olha que bonito, olha que forte que é, né? E na educação infantil a gente fala que o primeiro brinquedo da criança é a voz da mãe. Ah, isso é lindo. Agora eu quero saber se as pessoas imaginavam isso, porque aqui surgiu, ó. A Adriana falou que seria o cordão umbilical, a Verônica falou que é chutar, a Dani falou que com as costelas dela, as crianças brincam com as costelas da mãe. Sim. Gente, mas a voz é algo que eu nunca imaginei, que a voz materna poderia ser um brinquedo para criança. Então, é o primeiro brinquedo. Não, né, a gente falou lá do líquido, do cordão umbilical, do pezinho, mas a voz, ela continua, né? Então, é um brinquedo, né? É um momento que a criança já no útero começa com essa, né? Com essa brincadeira, com essa voz materna, e isso vai se estender aí para o resto da vida, né? Então, quem é que não reconhece a voz da mãe, né? Então, assim, A Adriana falou que o bebê dela chutava bastante quando ela cantava, e ela achava incrível. olha, de satisfação, né? De interação, né? Então, é um momento muito importante, muito especial, que dificilmente a gente carrega isso na nossa consciência. Então, falando de brincar e de brinquedos, normalmente a gente já vai remeter assim após nascimento, né? Mas antes de nascer já tem esse período muito importante, muito forte, né? Então, é um dos sentidos que começa a desenvolver nesse útero, né? Esse sentido da audição, né? Então, através dessa voz dessa mãe falando, através desse neném começar a diferenciar a voz da mãe de outras vozes, né? Então, já é ali um desenvolvimento dessa audição, assim, muito importante. Sim, Então, do que as crianças brincam, então, nesse primeiro momento, né, nessa vida intrauterina, né, a gente observa, né, esse brincar, né, esse brinquedo para esse bebê, e aí quando nasce, o neném, ele começa a ter essa percepção do corpo, né, que no útero, essa percepção, ela não, né, não tem essa gravidade, né, no útero, então aqui fora, com essa força da gravidade, então quando o neném nasce, ele tem essa percepção, né, desse corpo, e aí ele então começa, né, muito sutil ainda nos primeiros meses, a gente fala de um movimento ainda involuntário, um movimento desorganizado, caótico, né? Então o neném ele começa a brincar, né, com esse corpo, né? Ele começa a perceber, né, e a movimentar e a brincar com esse corpo. Então, praticamente, depois que o neném nasce ali, até quando ele se ergue e começa a andar, então ele tem esse período, né, do nascimento até ali o final do primeiro ano, que é um momento que praticamente o neném brincaria com o corpo dele. Ele movimentaria esse corpo, né? Então, se nós cuidadores desse bebê, guardiões desse bebê, pais ou instituição, não sei se o neném fica num berçário ou não, se a gente oportuniza um espaço adequado, então nesse primeiro ano praticamente o neném ele teria essa oportunidade de brincar com o corpo dele. Então ele tem a descoberta, quando eles descobrem, né, por exemplo, as mãos,
Então, assim, a gente fala que o segundo brinquedo do bebê deveria ser as mãos. Então, primeiro foi a voz da mãe, e aí o segundo brinquedo seria as mãos. Quando o neném ali por volta de 3 meses encontra as mãos deles, e é um fenômeno assim lindo, maravilhoso, né? Eu tenho certeza que quem convive com bebês já viu essa imagem e ficou de lágrimas nos olhos, porque é um momento mágico, assim, porque o neném, então imagina, até ali quase 3 meses ele estava nesse movimento descoordenado, ele se machucava, né? A mão batia no rosto, ele se machucava, e de repente ele consegue, né? Tem essa desenvolvimento neurológico que dá a ele essa condição de coordenar essas mãos e levar as mãos na frente dos olhos. E quando o neném encontra as mãos pela primeira vez, ele não tem certeza que é dele, né? A mão some, demora às vezes uns dias para achar de novo, e quando ele acha aquilo é mágico, e ele vai movimentando essas mãos. Então a gente fala que ali poderia ser o segundo brinquedo da criança, que ele poderia ter bastante tempo, né, bastante liberdade para brincar com essas mãos, antes da gente já começar a oferecer um objeto propriamente dito. Você quer É isso perguntar, que eu ia Bia? comentar. Eu tive bem essa experiência de perceber os meus filhos conhecendo a mão. Até registrei, para mim foi muito bonito mesmo e eu chorei também. Então, Sim. pensando que esse segundo brinquedo da criança, né? O primeiro ele teria lá na vida uterina, o segundo já junto com a gente, eu proporcionar brinquedos assim que o bebê nasce, porque hoje em dia a gente tem, né? Os berços com móveis. A gente às vezes acaba interferindo, colocando o brinquedo na mão da criança. De certa forma, eu estaria atrapalhando esse desenvolvimento, né? Do conhecer o próprio corpo. Daria para a gente conter um pouco, né, as nossas expectativas, né, as nossas emoções e esperar um pouco mais, sim, daria. Por quê? Porque, assim, é uma descoberta. E o neném, ele precisaria de alguns meses, assim, para ele se apropriar dele mesmo, para ele se reconhecer. Então, assim, quando o neném encontra as mãos e ele tenta manusear essas mãos, é, essa chance que ele está tendo de se perceber, de se apropriar dele, de se ver no mundo como um indivíduo. Então, assim, nós nos colocarmos no mundo como indivíduo, isso vai sendo desenvolvido muito gradativo. E nós, por exemplo, né, somos os únicos seres, né, que podemos realizar no mundo com as nossas mãos. Então, por isso, essa importância da gente permitir que esse neném elaborasse o máximo do máximo o manuseio dessas mãos. Então, que ele possa reconhecer, que ele conhecer e reconhecer essa habilidade que foi dada só para nós. Então, assim, na hora que o neném está com essa dança de mãos na frente dos olhos dele, se a gente puder permitir isso e não ficar distraindo a criança, entregando para ela um objeto, seria muito importante para essa percepção que esse ser humano precisa. Então, para nós não nascemos seres humanos, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai se tornando ser humano. Isso depende da forma como nós somos permitidos, né, a nos apropriar de nós mesmos, né? A gente ter essa percepção de nós mesmos. E o neném, ele precisa desse período de movimentar o corpo dele, de descobrir as mãos dele, de procurar o que tem em volta, né, na casa dele. Então, a gente fala que o ambiente da casa, ele já é suficiente, ele já é estímulo suficiente para aquilo que o neném vai precisar desenvolver, para esse indivíduo, para esse ser humano que vai, né, sendo desenvolvido. Então os estímulos da casa já são suficientes. Então a gente permite que o neném olhe em volta, olha para a direita, olha para a esquerda, olha para frente, olha para trás, ou a gente está lá com a nossa ansiedade querendo dar um objeto para a criança.
É, acho que nós estamos na ansiedade. Conter essa ansiedade, porque a gente, os educadores, cuidadores da criança, né? As mães, os pais, a gente quer contribuir com os nossos filhos. E qual que seria, aonde o adulto ele vai entrar nesse brincar com a criança? Ele brinca com a criança ou não brinca? Então, acho que eu já falei um pouquinho disso, né, quando eu falo de se nós conseguirmos, né, frear, né, um pouco as nossas expectativas, né, e as nossas intenções, né, assim, no sentido até de ajudar, né, a gente faz isso com a melhor das intenções, né, com certeza a gente vai fazer isso pensando que a gente vai estar contribuindo ali com a nossa criança, oferecendo isso ou aquilo. Mas o nosso papel como adulto, o principal papel nosso como adulto é de organizar, então, esse ambiente onde a criança ela possa então se adentrar nesse ambiente. Então, assim, o adulto, ele, ao invés de interferir, por exemplo, no brincar da criança, trazendo algo, oferecendo algo, colocando algo na mão da criança, ou então até falando, ai, brinca com isso, ou brinca com aquilo, como às vezes a gente vê, né, e escuta, a gente pode desenvolver uma observação para aquilo que a criança está fazendo, para como ela está movimentando e quais objetos ela está buscando em volta dela para ela interagir. Então, esse deveria ser o principal papel do adulto, né, do educador, seja o educador numa instituição ou seja o educador na casa, então, os pais, no caso, né? Então, assim, como que nós Sim. desenvolvemos assim, uma observação para agora a gente, sem projetar na criança as nossas expectativas, nossas necessidades, mas que a gente possa ver, nossa, minha criança está se movimentando assim, será que o espaço aqui onde ela deveria se movimentar está adequado? Será que não está pequeno demais esse espaço? Ou será que está fofo demais, que às vezes está um espaço tão fofo que a criança não consegue movimentar o corpo? Então, assim, desenvolver sempre essa pergunta, né? Olha, será que os materiais que estão em volta não estão demasiado? Ou né, a gente normalmente sobrecarrega o espaço das crianças com muitos objetos. Então, a quantidade, é importante a gente estar atento para a quantidade dos materiais, para a qualidade, né? Os materiais, eles precisam ter uma diversidade de material, né? Então, não está sempre com as mesmas coisas, mas você diversificar ali para você ter um leque de possibilidade para a criança pesquisar, para ela experimentar. Então, esse deveria ser o papel do adulto, essa deveria ser a pergunta do adulto, mas a gente evitar, então, de ficar interferindo, sugerindo ou falando, faz assim, faz assado. Por exemplo, uma criança que já está começando a engatinhar, né, que ela já engatinha, ela tem um degrauzinho, 2 degraus, ela mesma quer experimentar subir no degrau. Qual que seria o nosso papel no caso? Então, ao invés da gente ou tirar a criança do degrau, ou tentar ajudar a criança a subir no degrau, você vai ficar do lado da criança e você vai observar como que ela movimenta para subir nesse degrau. Se ela precisar de uma ajuda, eu estarei aqui do lado dela. Então, nunca a criança sozinha, né? Nunca a criança abandonada, né? Mas sempre um adulto ali, como o verso falou, né? Nós somos o respaldo. A gente é o respaldo para esse brincar acontecer, né? Nós somos as margens desse brincar, mas nós não vamos interferir nesse brincar. A gente vai organizar esse espaço, esse ambiente, os materiais, as cores. Os materiais precisam estar bem cuidados, bem organizados. Né? Tem materiais para todas as crianças, quando nós estamos numa instituição, por exemplo, eu trabalhei no berçário, 10 bebês.
eu tinha materiais suficientes para 10 bebês, ou eu tinha só uma bola e quando um bebê pegava essa bola virava uma briga, sabe? Então, essas são as perguntas que nós adultos deveríamos carregar, né, no nosso coração, na nossa consciência, para vir de encontro com essa necessidade da criança. E a gente conversou um pouquinho sobre algumas coisas ontem, e eu acho que nessa aula você até comentou essa questão do engatinhar, né? Que às vezes a gente ou vai ajudar a criança, ou a gente tira a criança do lugar que a gente considera ser perigoso. E isso, de certa forma, a gente interfere no lugar seguro da criança, do que seria seguro para a criança, e também nesse sentimento de competência e autoestima. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como adulto pode fortalecer a criança nesse lugar de segurança e esse lugar da autoestima dela. Então, na minha opinião, assim, né, e o que eu tenho observado na minha trajetória aí na educação infantil, nos cuidados, né, que nós desenvolvemos com as crianças, né, e quanto menor a criança, mais cuidados ela requer, né, de nós, né? Então a gente passa, na verdade, bastante tempo com a criança pequena, né, nos cuidados, né? Então, se você for pegar agora, por exemplo, um bebezinho, quantas vezes nós trocamos fralda por dia? Né? Quantas vezes, né, uma mãe coloca o neném no seio para amamentar? Né? Né, o banho a gente pode pensar, talvez foi 1 ou 2 banhos, né? Se o neném fez um cocô grande, às vezes você dá 2 banhos no dia, ou talvez só um só. Mas se você pensa só numa troca de fralda, só numa amamentação, quantas vezes por dia essa criança recebe esse cuidado? Então, assim, nos cuidados, a gente pode estreitar muito o vínculo com a criança. E quanto mais a gente estreita o vínculo com a criança, mais essa força interna, mais essa autoconfiança, essa seguridade, né, essa autoestima da criança, ela vai ser fortalecida. Porque, assim, é no pronto atendimento, né, cada hora que uma criança necessita de algo e tem um adulto ali de referência para oferecer esse algo para a criança imediatamente, isso dá muita segurança. Então, isso vai fortalecendo, né, essa segurança, essa autoestima dessa criança. Então, assim, o que que a gente fala? Que vou falar agora mais assim, tipo, pelo menos os 3 primeiros anos de vida da criança, que nós sabemos que são os 3 primeiros anos assim mais difíceis da vida da criança, com mais desafios, é onde a gente fala assim que nos primeiros 3 anos a criança ela fundamenta os 3 pilares essenciais da vida inteira do ser humano. Olha, 3 anos você vai fundamentar os 3 pilares essenciais da vida inteira. Então, no primeiro ano de vida, a criança vai fundamentar o primeiro pilar, que é o andar. Então, toda essa movimentação corporal dessa criança, da hora lá que ela nasce, até quando ela se põe de pé e anda, é um desafio, é um aprendizado enorme, né? É um momento que a criança precisa desse adulto de referência, dessa pessoa amorosa, dessa pessoa paciente, dessa pessoa silenciosa perto dela. Mas ela precisa percorrer esse caminho, ela precisa fazer isso por ela, sem a nossa ajuda de ficar pondo no andador, colocando na cadeirinha. Então, essa descoberta tem que ser a partir da criança, mas é um caminho longo, imagina, do nascimento a 1 ano. Tem crianças que andam com 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses. No segundo ano, o segundo pilar, a criança vai aprender a falar. A fala da criança, ela não vai brotar quando a criança começa a falar. A fala, ela já também está sendo desenvolvida já na vida intrauterina. Então, assim, todo esse tempo lá da barriga, né, todos
esse primeiro ano de vida. Então, por isso que a gente fala da importância de olhar nos olhos do bebê, de falar com ele, falar pausado, falar palavras bonitas com conteúdo. A gente está desenvolvendo, né? O neném ele vai imitar essa fala nossa e ele vai aprender a falar aí no segundo ano. No terceiro ano, o terceiro pilar, então a criança vai aprender a pensar. Então, olha só, 3 coisas tão grandiosas que ela vai aprender em 3 anos da vida dela. A gente fala, bom, 3 anos é um tempo longo, mas também é um tempo curto, se a gente for pensar que são 3 pilares para a vida inteira. Nenhum momento da nossa vida, Bianca, a gente vai aprender tanto como nos primeiros 3 anos. Então, precisa muito, né, desse ambiente, né, amoroso, desse ambiente silencioso, desse adulto de referência. Então, a gente fala que não pode faltar um adulto de referência. Então, não pode faltar esse pronto atendimento, esse cuidado, porque é isso que vai dar essa base para, então, essa calma interior, essa autoestima e essa confiança. Então, se eu fui bem cuidado, se eu fui cuidado na hora certa, né? Se na hora que eu chorei querendo mamar, alguém me alimentou, se na hora que eu molhei a minha fralda, alguém me trocou, né? Se a minha roupinha molhou, alguém foi lá e me trocou, eu não passei frio, não passei calor, não senti medo, né? Hoje em dia a gente vê adultos colocando medo nas crianças. Eu saio na rua aqui, tem hora que eu vejo cenas, sabe, que às vezes eu tenho que até entrar na frente e depois levar xingo, porque a gente escuta a pessoa falando assim para uma criança de 2 anos que tá vindo bicho-papão, que o velho da esquina vai pegar ela. Então, imagina a gente ficar colocando medo nas crianças. Como que uma criança que é amedrontada, né, que vive um cenário de medo, ela vai ter essa força interior de depois ela se atirar no brincar como ela deve atirar, como ela precisa atirar. A força do brincar está lá dentro, mas a criança ela precisa acreditar que ela pode se atirar nesse brincar e que ninguém vai violentar ela, que ninguém vai dar um tapa nela porque ela pegou um objeto que estava ali no canto, né? Que ninguém vai dar um grito porque ela foi lá no degrau da escada. Se eu vejo que a minha criança foi no degrau da escada, antes de eu dar o grito nela, eu vou lá. Eu preciso ir lá junto com ela. Então, assim, a gente fala que onde tem uma criança pequena, e agora quando eu estou falando um pequeno, eu não estou me restringindo a uma criança até 3 anos ou até 2 anos, eu estou falando até 7 anos. Onde tem uma criança pequena, sempre tem que ter um adulto supervisionando. Lembra que nós somos o respaldo desse brincar, desse movimento livre, né? Nós, adultos da primeira infância, nós temos que ter isso na nossa consciência, nós somos esse respaldo. A gente não pode deixar uma criança até 7 anos, entre aspas, sozinha, porque ela não tem ainda condições dela se responsabilizar por nada. Então, somos nós que temos que ser, que somos esses responsáveis dela, né? Então, assim, qualquer coisa, qualquer objeto pode ser perigoso se não tiver um adulto do lado, acompanhando, dando né, esse suporte que ela precisa. Natália, uma vez eu li, ou você me falou, que o brincar para a criança é algo muito sério, que é comparado com o trabalho para nós adultos. Eu queria que você falasse o porquê que esse brincar é sério para a criança. Ah, então, essa, na verdade, é uma frase de um livro da Renate, né, da Renate Keller Ignácio. A Renate, ela é uma das fundadoras, né, da instituição que eu trabalho. Ela já escreveu alguns livros, e ela escreveu um livro que se chama O Dia a Dia das Creches. E dentro desse livro, assim, tem um capítulo que ela fala só sobre o brincar. E aí tem essa frase que fala que o brincar é tão sério para a criança como trabalhar é para o adulto. E eu acho essa frase assim bem forte assim e bem importante, né, para a gente refletir, né? Porque
eu já ouvi também algumas pessoas falarem assim: ah, o fulaninho vai lá na creche e tal, lá ele só brinca, como se o brincar fosse qualquer coisa. O brincar, ele é assim, é tudo na vida da criança. Então, a maior parte da vida da criança deveria ser essa possibilidade dela brincar. Porque a criança quer isso e ela precisa disso. E é isso que vai, né? Esse brincar que vai dar todas essas condições da criança se desenvolver em todos os sentidos, né? Cognitivo, emocional, físico. Então, é movimentando o corpo, é brincando que a criança vai desenvolver todas as aptidões que ela vai precisar para a vida inteira, é no brincar. Então, se a gente pensa assim, né, 100% da vida da criança deveria ser brincar. Então, na hora que a criança brinca, aquilo é tão sério para ela, é tão profundo, né? Então, ela. Outra frase que às vezes eu escuto as pessoas falarem que me deixa um pouco assim triste, até incomodada, é tipo assim: eu coloquei ele ali para tipo para brincar um pouquinho, para ele interter, para ele distrair. Eu distraí ele ali com um brinquedinho. Gente, na hora que a criança brinca, ela não está distraída, ela está muito concentrada. Ela está pesquisando, né? A criança, quando ela manuseia um objeto, ela está pesquisando cores, formas, peso, é frio, é quente, é duro, é mole, é macio. Na hora que eu jogo esse objeto, como que esse objeto movimenta, que barulho que esse objeto me provoca em mim. Então, todas essas sensações, todas essas percepções que a criança precisa é através dessa movimentação dos objetos, do corpo dela. Então, brincar é muito sério e é muito importante. Então, assim, eu achei lindo a Renate colocar no livro dela, né? Então, imagina, eu quero imaginar que todos nós adultos, quando trabalhamos, que a gente está de verdade conectada com o nosso trabalho, com a nossa proposta, né? Porque nós nascemos, né? Cada um traz essa missão das estrelas, né? Do cosmo, né? A gente vem com a missão aqui para a Terra. A gente não vem na Terra passar as férias. A gente vem aqui com um propósito e a gente vai colocar esse propósito no mundo em algum momento da nossa vida. E eu, pelo menos, quero acreditar que todos nós, quando vamos colocar o nosso propósito na Terra, no mundo, que a gente coloca ele da melhor forma, né? Concentrado, com todo o compromisso que esse propósito merece, né? Ele vai irradiar para onde? Quem é que ele vai atender? Então, assim, não dá para fazer de qualquer jeito, não dá para a gente trabalhar de qualquer jeito, não dá para a gente brincar de trabalhar. Então, assim, tem até uma frase também de um poeta que eu gosto, que ele fala assim, que a criança, ela não brinca de brincar, ela brinca de verdade. A criança, ela brinca de verdade. Então, é muito, né? Muito concentrado, é muito importante, aquilo é sagrado para a criança. Então, assim, se nós, adultos, se a gente tem a dimensão que significa isso na vida da criança, a gente vai respeitar muito isso. A gente não vai falar, agora eu estou distraindo. Que hora que a gente está distraído? Na hora que a gente não quer compromisso com nada, quando senta, se joga lá no sofá, por exemplo, para assistir televisão. Ali é a hora que você está distraído, porque ali você não é convidado a pensar, a elaborar projetos importantes para a humanidade. Você está lá largado, agora eu não quero fazer nada, não quero pensar em nada, quero ser de qualquer jeito. Só que na hora que a criança está brincando, ela está construindo, né? Quem está aí, Pedro? É o Pedro. É Pedro ou Samuel? É o Pedro. Meu amor, Oi, Pedro. tá, oi pro pessoal. Tudo bem, Pedro? Brincar lá embaixo? Vai lá. Depois você volta, meu amor. Ô,
Então, acho que é isso, Bi. Então, é muito importante mesmo, muito importante. E para a gente lembrar disso. Então, assim, esse brincar, ele deveria fazer assim, tipo, quase 100% da vida da criança deveria ser permitido para esse brincar, para essa pesquisa, para essa descoberta. Porque é através desse brincar que toda essa parte neurológica vai se desenvolver plenamente com todas as qualidades que nós queremos para o futuro. Toda essa parte emocional vai se desenvolver com todas essas qualidades que nós almejamos para o futuro e toda essa parte física da criança, né? Tá nesse desenvolvimento e o brincar é essa grande oportunidade. Eu fico. Você falou dessa questão, né, de pegar um brinquedo, essa pesquisa da criança. Eu pego um brinquedo, vejo qual som que ele tem, o que ele faz quando cai no chão, qual que é a textura dele. Daí eu fico pensando nos nossos brinquedos, que a gente mais oferece para as crianças, geralmente, né? Que são brinquedos geralmente feitos de plástico, que eles são frios, na verdade têm a mesma temperatura, às vezes o mesmo peso, os mesmos sons. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Então, como seriam esses materiais que eu ofereço para essa criança? Para ela brincar, para ela pesquisar e explorar. Porque a gente dá esses brinquedos para as crianças e elas mesmas vão para nossa casa buscar as panelas, colher de pau, as caixas. Então, acho que é por conta dessa pesquisa de querer algo diferente daquele brinquedo que é de plástico, que geralmente a gente oferece, né? E primeiro que também ali da hora que a criança já, por exemplo, vamos pegar ali um neném de 5 meses e meio, 6 meses. Na hora que ele se desloca do local onde a gente costuma colocar ele, sei lá, às vezes a mamãe põe lá num tapetinho, né, deitado na sala, e normalmente ali nos primeiros meses o neném fica mais ali naquele espaço, né, movimentando o corpo, né, ali mesmo. Só que ali por volta de 4 meses e meio, 5, 5 e meio, tem nenéns que já começa a se deslocar dali, começa a rolar, né? Começa a arrastar. Então, a partir daquela hora, os bebês mesmo, eles já vão procurando o que eles querem, né? O que eles precisam para essa pesquisa, porque é importante lembrar que é uma pesquisa que eles estão fazendo. Então, barulho, cor, cheiro, textura, né? Então, tudo isso o neném ele quer conhecer o mundo, né? Ele precisa conhecer o mundo e ele vai conhecendo o mundo através desse manuseio desses objetos. Então, o que que os nenéns procuram? Não adianta você trazer lá um brinquedo estruturado, lindo, maravilhoso, entregar para ele, que ele não vai querer. Eles vão procurar o que os adultos que moram naquela casa manuseiam. Então, por exemplo, as tapoé da mamãe, a gaveta, né, da pia que a mamãe tanto abre e fecha, eles vão procurar abrir e fechar essas gavetas, abrir a porta do gabinete lá da pia, né, e entrar dentro do gabinete, tira todas as coisas do gabinete para fora. Então, nesses primeiros 2 anos ali, por exemplo, ou 2 anos e meio, a criança ela se liga muito naqueles utensílios que a própria mãe ou que o próprio pai usam. Então, assim, de verdade, a gente não precisaria nem comprar ou brinquedos ou outros materiais, porque a gente já tem bastante coisa na nossa casa. E ali até uns 2 anos, 2 anos e meio, né, dá para a gente entregar as caixas que a gente trouxe do supermercado e essa caixa vai virar aquele material maravilhoso que essa criança está precisando, as tapoé, as colheres de pau, os nossos baldes. Então, tudo que a gente já tem ali, a criança já vai usar. A partir do terceiro ano, quando a gente, então, né, de repente já quer agregar outro material, uma sugestão, assim, eu tenho observado bastante isso pelo fato de eu estar trabalhando na pedagogia Waldorf e a gente preza muito esses materiais mais naturais, a gente traz, então, esses elementos mais da natureza. Por quê? Porque, assim, quando a criança encontra esses elementos da natureza, a criança, ela se relaciona muito rápido com esses elementos, porque esses elementos são ela e ela é a natureza. É muito natural isso para a criança.
Então, ela olha uma pedrinha, ela se reconhece muito rapidamente nessa pedra, num gravetinho, na areia do mar, numa folha seca, num pano colorido. Então, assim, tudo que é natural, a criança ela se reconhece muito rápido. Aquilo é como se ela, né, é muito lindo, assim, é muito lindo de ver. Então, assim, a gente procura ofertar, né, trazer mais essas ofertas, assim, então as sementes, né, então quando as crianças são menores, a gente traz sementes maiores, quando as crianças são maiores, já dá para trazer sementes menores e maiores, então trazer sempre também um material mais artesanal, então se a gente vai trazer uma cestinha, traz uma cestinha que algum artesão da região fez, valorizar esse trabalho manual, né, das vovós, das mamães, das madrinhas, dos artesãos da região. Então, a gente sempre tenta agregar mais esses materiais. Por quê? Porque nós somos a natureza. Então, assim, a criança, quando ela brinca com a água, com a terra, com a areia, com o ar, com o fogo, ela se reconhece muito rapidamente. Então, assim, a gente também quer trazer é, uma qualidade, né? A gente quer trazer o que é a vida para a criança. Então, a gente vai brincar com a vida, a gente não vai brincar com uma coisa que não, né, que não faz sentido, né? Então, a gente evita de trazer esses brinquedos industrializados. Então, isso que a indústria fez, a indústria faz daquele jeito, todos com o mesmo formato, as bonecas tudo com a mesma cara. Nós não somos iguais, a natureza não é igual, a natureza ela é, né, ela não é linear assim, ela tem as nuances dela, né? Então, uma criança, na hora que ela encontra com essas nuances, ela encontra com essa vida, ela se sente pertencente, ela sabe que aquilo faz parte dela. Então, aquilo é muito tranquilo para ela também. É muito fácil dela se relacionar, dela ser criativa. Então, ela pega uma pedrinha, uma folhinha, um gravetinho, ela já constrói um mundo ali, sabe? Então, você pode também provocar essa fantasia, essa criatividade da criança quando você também traz esse tipo de material. Então não fica aquela coisa assim muito, né, tipo fechada, assim, aquela coisa de caixinha, assim, você abre um leque de possibilidades, sabe? Antes de eu fazer a próxima pergunta, eu queria falar para vocês que estão assistindo a live, se estão gostando, se está fazendo sentido para você, se conhecer alguém que possa se beneficiar dessa live, fiquem à vontade para compartilhar. Entrando nesse assunto, Natália, que você falou dos materiais que a criança consegue construir o mundo, né? Pega uma pedrinha e constrói o mundo. Você me falou uma vez sobre que a criança até 3 anos de idade, ela não é é ela e o objeto, é como se fosse o objeto cru mesmo. Se eu pego uma pedrinha, ela vai conhecer essa pedrinha. E a partir de 3 anos, essa relação com o objeto muda. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que muda esse brincar da criança a partir dos 3 anos de idade? Então eu falei, né, agora atrás, né, sobre os 3 pilares, né, sobre o andar, o falar e o pensar, né? Então, até 3 anos, a criança, ela tá como se ela ainda nem tivesse nascido, né? Ela não tem essa percepção de que ela já está no mundo, de que ela é uma peça no mundo. Então, até 3 anos, acredito eu que até por esse motivo da criança estar, então, desenvolvendo esses 3 pilares, né, muito essenciais da vida inteira, ela está ocupada em si mesma. Então, ela está muito com ela mesma. Então, por exemplo, se vocês observam o brincar de uma criança antes de 3 anos, ela brinca muito com ela mesma. Dificilmente ela brinca com outra criança ou com mais 2 crianças. Ela até tenta, mas dura mínimo o tempo. Dura bem pouquinho e logo ela já volta para um cantinho ela mesma, com as coisinhas dela ali. Então, é aquele período como se a criança não tivesse uma vivência de que é ela e tem o mundo lá fora, ou é ela e tem a Bianca lá fora. Então, é tanto que as crianças antes de 3 anos, elas não falam eu.
É. gosto disso ou eu quero aquilo. Elas falam assim, por exemplo, aqui em casa, meus netinhos, a Angelina falava, a Angelina quer água, a Angelina quer passear, a Angelina quer tal coisa. Então, a partir da hora que ela começou a falar, ela não falava, não se dirigia a ela como um eu, ela se dirigia como um todo. E a partir de 3 anos, que é quando, né, a criança começa, a gente fala que é como se fosse um primeiro vislumbre assim de um pensar, não é um pensar contínuo como o nosso, né, adulto, né, um pensar ainda muito tênue, né, que vai sendo desenvolvido gradativamente. A criança ela já tem essa primeira percepção de que, opa, agora sou eu. Agora sou eu, Natália e a Bianca. Eu, Natália e, sei lá, a Maria. Então a criança ela já se relaciona como eu no mundo. Eu quero tal coisa, eu vou fazer tal coisa. A partir desse momento acontece um fenômeno maravilhoso que é a fantasia. Então a criança começa a fantasiar, então, ela começa a agregar as coisas. Então entra aquele mundo de fantasia, assim, então ela começa já a juntar grupinhos de amigos para brincar, e a brincadeira já tem começo, meio e fim. Então não é aquela brincadeira antes dos 3 anos, que era uma brincadeira, mas era uma brincadeira muito mais expansiva, né? Você pegava um elemento e normalmente você juntava aquele elemento com outro, mas você não dava nomes para aqueles elementos. Agora, a partir dos 3 anos, com esse pensar começando a ser desenvolvido e essa fantasia, ele já começa, né, a criar um mundo, né, imaginário, um mundo de fantasia, um mundo lindo assim. E aí ele vai, né, só crescendo nessa fantasia, e chama os amiguinhos, eu vou para a feira, e o que eu preciso para ir na feira? Eles já sabem o que eles precisam, precisa da bolsa, vai comprar isso, vai comprar aquilo, agora a gente vai no médico e vai pegar o ônibus, então é muito bonita de ver como essa brincadeira se transforma ali a partir dos 3 anos. Então, aquela brincadeira que antes estava pegando o balde da mãe e carregando para lá e para cá, agora, né? Esse balde que já vem uma coisa junto e encontra um amiguinho, então tem um começo, um meio e fim, tem um caminho assim. Então é bem bonito e bem interessante também de observar. Então, através dessa fala, a gente também pode perceber que as crianças que tem falas assim, né? Eu tenho que ensinar meu filho a dividir, meu filho é um pouco egoísta, tal criança é egoísta, não divide o brinquedo. Talvez ela não está nessa idade de dividir brinquedo, porque ela não entende o que é isso. Antes de 3 anos, gente, não tem condição nenhuma. Nós adultos, mais uma vez, vamos impor para a criança que ela faça isso. Mas, assim, fisiologicamente falando, a criança não tem condição de fazer isso. Ela é doutrinada, né? A gente acaba doutrinando as crianças muitas vezes para muitas coisas. Então, essa vai ser mais uma coisa que a gente vai fazer com uma criança. Por isso, né? Agora eu estou falando do ideal, né? Eu tenho muita vivência, né? A gente trabalha aqui na periferia, a gente sabe que as famílias não têm condições de repente, deixar uma criança em casa nos primeiros 3 anos e só depois de 3 anos vai colocar numa escolinha. Eu tenho plena consciência e certeza que isso não funciona no nosso país, infelizmente. Mas, idealmente falando, por conta dessa socialização que não vai acontecer antes de 3 anos, por isso que os berçários e os maternais são os maiores desafios assim de uma instituição. O ideal seria que a criança ficasse na família até os 3 anos, que ela fosse, né, que ela pudesse crescer, que ela pudesse fundamentar esses 3 pilares que eu falei aqui no seio familiar. Então, com a mamãe, com o papai, né, com a vovó, com os priminhos, com a tia, né, com a família ali mais de primeiro grau mesmo, né? E aí, a partir do terceiro ano, quando ela já tem um mínimo de condição de socializar, a gente então poderia estar colocando numa instituição. Mas anterior a isso, o ideal seria se pudesse ser na casa com a família. Por conta disso, fisiologicamente, ela não tem condição de atender
esse nosso pedido, essa nossa necessidade. Porque quando você está lá num berçário com 10 bebês, como eu vivenciei muitos anos, você vai, né, fazendo ali um jogo de cintura para você não agredir, de repente, uma necessidade orgânica de um bebê. Porque o bebê tomou o brinquedo do outro, e agora? O que que você faz, né? Uma necessidade é meu, eu quero esse brinquedo para mim. Por que que eu não posso ter esse brinquedo para mim? Ele não tem condições de entender que ele precisa dividir esse brinquedo com o amiguinho dele. Quem tem que compreender isso sou eu e tentar encontrar uma forma de apaziguar ali a situação. Então, não tem crianças egoístas antes de 3 anos, viu, Bianca? Não tem. É a gente que tem essa, né, erroneamente a gente faz essa, rotula as crianças, né? Às vezes por falta dessa compreensão de quem é essa criança pequena, né? Sim. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, e tem uma pergunta que aconteceu lá no começo da nossa live, que eu vou encaixar nessa pergunta que eu vou fazer para você. A pergunta que eu vou fazer para você é por que é importante proporcionar os mesmos objetos para as crianças? E a pergunta que apareceu na live é se você recomenda oferecer o espelho para a criança. Então, sobre os mesmos objetos, assim, é bastante importante, né, que da gente pensar assim que para uma criança pequena, e agora quando eu vou falar um pequeno, não é um pequeno bebê e nem uma criança até 3 anos, seria até os 7 anos. Para as crianças pequenas, é muito importante a gente lembrar do ritmo, né? O ritmo, ele precisa existir na vida das crianças para dar aquela fortaleza, né? Aquela força interna, né, que nós falamos. Então, esse ritmo, ele precisa existir. E esse ritmo, por exemplo, quando a gente fala dos objetos, então a criança, ela encontra todos os dias os mesmos objetos para ela se relacionar. Por quê? Não é da primeira vez que eu me encontro com um objeto que eu vou conseguir colocar dentro de mim tudo o que esse objeto tem para me oferecer. Lembra que a gente está falando que essas primeiras experiências, né, a criança ela está buscando essas vivências, colocando essas vivências dentro dela. Vivências do quê? De barulho, de cheiro, de movimento, de textura, de cores, de formas. Então, a criança ela está experimentando tudo isso, e tudo isso vai ficando como um print, né, no corpo, né, na alma da criança. Então, quanto mais a criança se relaciona com aquele mesmo objeto, mais oportunidade de refinar isso ela terá. Então, por isso a gente tenta garantir que a gente não fica mudando de objetos para as crianças. A gente pode, sim, agregar objetos novos, mas ficar retirando aqueles objetos que a criança já conhece, que já manuseou, isso é uma necessidade nossa de adultos. Assim mesmo como uma música, por exemplo. Às vezes a gente canta uma música para uma criança pequena e ela fala, canta de novo, mamãe, aquela música. Só que eu já cantei 3 vezes, eu falo, ah, não, agora eu não quero, eu quero cantar outra. Então, a gente fala que na educação infantil o menos é mais. Então, ao invés da gente levar as crianças, por exemplo, em 10 parques na cidade de São Paulo, a gente precisa ir 10 vezes no mesmo parque. Então, assim, é repetir, repetir, repetir e repetir. Então, o brinquedo, ele também vai se desenvolvendo conforme a criança vai se desenvolvendo. Então, por exemplo, aqueles objetos que eu tinha lá no berçário, quando as crianças são maiores, elas vão brincar com aqueles mesmos objetos, só que de outra forma. Lembra que chegou a fantasia? E a criança, a partir da fantasia, ela vai transformar tudo aquilo que antes ela pegava, jogava, apertava, colocava na boca. Agora ela já vai dar nomes, ela vai, né, elaborando esses objetos aqui. Então, por isso, se a gente conseguir, eu estou falando porque eu sei de instituições que têm essa prática de
troca por semana. Ah, nessa semana tem isso, aí de repente faz uma faxina, tira tudo, coloca tudo não sei aonde, traz objetos completamente novos ali, e aqueles que a criança tinha, aquela memória que ela precisa retomar, ela não tem essa oportunidade, porque o objeto não está mais ali. Então é bem importante lembrar. Para os pequenos, o Natália, menos é mais. E repetir, repetir, repetir. Natália, eu vou te interromper um pouquinho, que a nossa live tá acabando, tipo 10 Ai, segundos. que Mas eu acho que é pena. tão bom que vale a gente fazer uma segunda parte pra gente finalizar esse papo. Daí eu já vou entrar de novo, a gente entra, só pra gente finalizar.